Deputado, aproveitando aqui a sua participação com a gente, você já deu uma palhinha aqui exatamente acerca da situação preocupante, o cenário econômico, né, e, consequentemente, a dificuldade na geração de postos de trabalho, alguns que são perdidos, em especial em polos industriais. E a pergunta que eu lhe faço, deputado, qual é o debate nesse momento e de que forma exatamente os agentes políticos podem estar atuando, né, para conseguir exatamente esse fomento na economia, essa geração de emprego, tirar um pouco, diminuir um pouco desse clima de preocupação, de receio da população, por exemplo, que não consegue oportunidade de trabalho ou que porventura esteja perdendo, né, as oportunidades em muitos locais. A gente tem visto aí vários exemplos aqui no estado do Ceará. Primeiro, a preocupação tem que ser com as mudanças e as reformas que o país precisa fazer, porque o componente não é só um componente local. O problema não está na empresa, no município. O problema muitas vezes está na concorrência do que essa empresa produz e daquele produto que vem lá do outro lado do mundo e chega aqui muito mais barato. Esse é um problema real. E eu já venho dizendo isso desde o ano passado. Então, por isso, é que nós não podemos ter uma cobrança de imposto alta, porque lá fora, né, nos outros países, a taxa do imposto para quem produz é baixa, ou quase nenhuma. Né? Por exemplo, tem países que não têm o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado. Eu acho que na reforma tributária que o Brasil precisa fazer, nós vamos também marchar para isso, para acabar com o IPI, porque é uma punição para quem quer gerar emprego. E o imposto no consumo já se provou também que é equivocado, né? Então, eu acho que nós temos uma evasão fiscal muito grande no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes já com o ministro Haddad, né, e coloquei isso, em vez do senhor estar querendo aumentar impostos e estar induzindo os estados a aumentar impostos, vídeo que aconteceu na gasolina, em que o governo federal, né, o governo do Lula, já reonerou os impostos federais e os estaduais aumentaram aí 2%, 4%. Né, o Ceará aumentou 4%. Da minha lei para cá, na gasolina. Então, o governo do estado do Ceará. Então, isso é ruim para a economia e para o país. Então, eu acho que a gente precisa, por um lado, no debate político, fazer a reforma tributária, votar o arcabouço fiscal, que é necessário para dar equilíbrio, votar o LDO, que eu sou relator, em consonância com o que diz o arcabouço fiscal, porque é a LDO, a Lei de Direito Orçamentário, que vai materializar o arcabouço fiscal, né? Criar estímulo para a indústria, principalmente a indústria que vem a partir da energia limpa, do sol e do vento, que é a energia mais barata do Brasil e cheira caro para a indústria, né? Criar estímulo para a indústria, poder gerar emprego e ajudar também nas relações entre as empresas, porque muitas vezes o discurso político faz atrapalhar uma negociação. Por exemplo, se uma indústria A não está bem e ela pode ser vendida para um grupo C, né, para um outro grupo, quando os políticos vão para o discurso, fragilizam essa negociação. E isso pode criar, inclusive, dificuldade, né, para que essa negociação seja feita e um grupo mais forte possa assumir aquela empresa que está em dificuldade. Então, eu tenho muito cuidado com relação a isso, para, primeiro, não personalizar. Segundo, ter o cuidado também para não fazer um discurso que enfraqueça mais quem já está fraco. A gente tem que fazer um discurso de mercador, né? De um bom vendedor, para que as pessoas possam apostar no investimento e trabalhar para que esse investimento tenha retorno. Porque também no mundo do capital, né, no mundo dos negócios, ninguém vai botar dinheiro, ninguém vai botar uma bodega se não tiver para quem vender os produtos e não tiver como o dono da bodega ganhar um dinheirinho com o que está vendendo lá. Isso é fato, né? Então, a gente também tem que saber que as empresas precisam ter a rentabilidade, ter o lucro necessário para se manterem em pé. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer nesse momento. E nós estamos tentando aqui fazer isso e ajudando as pessoas que precisam, exatamente no sentido de se viabilizar, né, os seus empreendimentos e consolidar e fortalecer isso, porque esse é um emprego que distribui renda, né? Esse é um emprego que dá oportunidade maciça para as pessoas, né? O poder público, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, já não tem mais condições de abrigar todo mundo.
né? Ele tem as suas limitações, né? Se só tem serviço para 10 professoras, não pode contratar 20 ou 30, porque aí vai faltar dinheiro para outras coisas. Se tem serviço para 1.000 guardas, não pode contratar 5.000 guardas, porque vai faltar dinheiro para outras coisas. Então, isso é fato. E é o dinheiro que é de todos nós. Então, a gente tem que estimular as indústrias para crescerem, as empresas crescerem, porque essas podem contratar à medida que tem demanda. Se eu tenho uma encomenda para fazer 1.000 redes, eu preciso de gente para fazer 1.000 redes. Se a encomenda aumenta para 2.000, eu vou precisar de mais gente para fazer mais redes. Então, é assim que funciona. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar para poder ajudar as empresas a retomarem o desenvolvimento. E o Brasil é um berço de oportunidade incalculável, né? Agora que a gente não pode fazer o que diz o presidente do Banco Central, acabou de dizer aqui no Senado, que o Brasil é campeão em perder oportunidades. Ninguém no mundo tem hoje as condições que o Brasil tem. Agora ele precisa aproveitá-las. 12 horas agora e 34 minutos, 12h34, são muitos assuntos, pautas importantes exatamente para o desenvolvimento do nosso país, deputado Danilo Forte. E em meio a tudo isso, agora essa discussão também, né, em torno aí da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPMI, que vai apurar exatamente os atos do último dia 8, né, de janeiro. Como é que está essa discussão e de que forma isso, em algum momento, pode ou não comprometer exatamente a discussão dessas pautas prioritárias e importantes para o desenvolvimento do país, deputado? Eu estou muito preocupado com isso, sabia, Clésio? Eu acho que eu relutei muito em assinar essa CPI, porque eu acho que ela vai paralisar o Brasil, ela vai fomentar um debate político do presente com o passado, que não ajudem em nada na construção do futuro. Ela vai trazer dois polos da política que já cumpriram ou estão cumprindo um papel, mas que precisam ter a responsabilidade com as votações que precisam ser feitas para moldar o Brasil para esse novo momento da competitividade internacional, para a volta da geração do emprego dentro do país, e as agressões que inevitavelmente vão voltar nessa polarização que nós estamos vivendo. Na semana passada você viu o deputado aqui agredindo colega. Imagina na torcida, ou no palanque, ou no mercado público, como é que não vão se dar essas discussões. E eu acho que isso é ruim para o Brasil hoje. Mas é inevitável, porque depois que você vê um general da República, ministro de Estado, responsável pela segurança do Palácio e do governo, numa complacência com os depredadores, com aquelas pessoas que foram para lá, né, para fazer bagunça, para quebrar o Palácio, aí não tem como não investigar, né? Então eu lamento o ocorrido, né? Eu me preocupo muito de como é que vai se dar essa discussão, e eu não tenho dúvida que isso, com certeza, atrapalha o avanço das votações que são prioridades para o Brasil. Eu tenho dito isso e tenho repetido, e sem medo de dizer. Eu acho que isso vai trazer muitas preocupações, né? Vai trazer, inclusive, dificuldades para a gente voltar à pauta econômica, mas que Deus nos dê maturidade, que a gente possa sair dessa situação, inclusive melhorando a governabilidade no nosso país. O nosso amigo Pedro Silva Neto também está lhe perguntando aqui, querendo saber o que o senhor acha dessa situação difícil, exatamente da geração de empregos aqui no município de Itapajé, com alguns postos fechando, inclusive tem ateliês, né, que geravam muitos empregos e que estão nesse momento com as portas fechadas. Quer saber qual seria a sua palavra diante desse cenário aqui no município de Itapajé? Eu acho que é mais ou menos o que a gente já falou, né? Votar a reforma tributária para diminuir os impostos, dar condição para que as empresas possam ter competitividade com seus produtos, inclusive no mercado internacional, para poder exportar, porque sapato não é feito só no Itapajé, nem só no Brasil, né? Sapato é feito em qualquer país do mundo que tenha couro e tenha eletricidade e tenha gente querendo trabalhar em manufatura de sapato, que tenha aptidão e treinamento para isso, pode fazê-lo. Agora, o que é que diferencia? O que diferencia é o preço final. É como é que ele chega na loja mais barato. O segredo do comércio não está na venda. O segredo do comércio está na compra.
Ele tem que comprar barato para vender barato. Então, eu acho que se a gente não der competitividade às indústrias locais, nós não vamos ter condição de garanti-las e reerguê-las, né? E o governo tem um limite com relação à questão de dar subsídio para a empresa, né? Geralmente, os subsídios são dados exatamente nos impostos que são arrecadados pelas vendas, né? E, nesse caso específico, né, nós já temos aí uma condição que esgotou-se. Não tem mais para onde correr. Então, agora, a saída, Pedro, é votar a reforma tributária. A saída é garantir que a energia do sol e do vento, que é a mais barata do mundo, e é produzida no Ceará e é produzida no Nordeste, chegue no consumidor final. Chegue na indústria, chegue no ateliê barata. E para isso é necessário que a gente consiga fazer com que isso aconteça. O Silvano Teixeira também está acompanhando aqui o nosso Jornal Integração, mandando um abraço ao deputado Danilo Forte, né? Está destacando, inclusive, a parceria do deputado Danilo Forte com o prefeito Britinho, lá no município de Tejuçuoca. Ainda temos a participação também do Antônio Ferreira, seu Sebastião Gonçalves aqui do bairro São Pedro também, mandando aqui um abraço ao deputado Danilo Forte. Deixa eu ver aqui, o Zé Paulo Viana também fala aqui a questão da obra do mercado público, né, que está parado, inclusive agora em maio, entrando aí no 5º mês, né, de paralisação, portanto, dessa obra. Lembrando que ela foi dada a ordem de serviço em julho do ano passado e a expectativa, né, a previsão inicial é de que ela fosse concluída em até 6 meses. Esse prazo aí já foi. Moacir Domingos também está em Tejuçoca, aqui abraçando o deputado federal Danilo Forte. A Ana Pires também está sintonizada com a gente. E o nosso amigo Rodolfo Helder de Souza Lobato, lá da cidade de Irauçuba, que é um outro município onde o deputado Danilo Forte tem uma parceria extremamente forte e produtiva, né, deputado? Graças a Deus. Graças a Deus. Aproveitar e mandar um abraço aí pro Donatinho e pra Patrícia. Você vê o que é iniciativa. Nós temos discutido muito essa questão das crianças com síndrome de Down, nessas crianças especiais. E, inclusive, até motivo até de uma descompostura por parte aí do presidente Lula nessa viagem a Portugal. E a gente precisa de um modelo de como atender essas crianças. E aí, em Irauçuba, o Nonatim criou esse núcleo de atendimento integrado. Ali tem psicólogo, tem psiquiatra, tem pediatra, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, né? Tem professoras. Então, tudo ali agregado no núcleo específico para isso. E ontem, inclusive, ontem à noite, depois que eu fui indicado para ser o relator da diretriz orçamentária, da LDO, eu liguei para o Nonatim e disse: Nonatim, eu quero esse modelo para criar uma padronização a nível nacional. E eu vou botar esse modelo dentro das diretrizes orçamentárias para 2024, para estimular os demais municípios brasileiros a também criarem esse núcleo, né, de integração dessas crianças, né, com o conjunto da sociedade, com as famílias, harmonizando no desenvolvimento, né, no respeito mútuo, né, no carinho, na solidariedade que nós devemos ter entre nós. Então, um modelo gerado em Irauçuba, desse núcleo, eu quero transformar numa política pública para o Brasil. E vou aproveitar, inclusive, a relatoria dessa lei de diretriz orçamentária para incluir, né, essa nova política pública que, com certeza, vai ajudar, né, a todas as crianças do Brasil. Muito bem, o Raimundo Ayrton também está na sintonia com a gente e está lhe mandando aqui um abraço, deputado Danilo Forte. Lá em Apuiarés, a nossa amiga Margarida Mesquita, ex-vereadora e grande liderança lá de Apuiarés, portanto, também está na sintonia e acompanhando aqui o nosso Jornal Integração, deputado. É um prazer, um abraço a todos. A Margarida é uma pessoa maravilhosa, né? O Raimundo Ayrton é muito batalhador, o Robson, a todos que nos mandaram esse abraço. É isso que me estimula, né? É isso que me faz estar sempre presente no debate, na luta política, e eu acho que a gente tem condição sim, tem que acreditar, tem que cobrar, né? Tem que lutar, mas eu acredito que a gente tem condições de avançar e fazer um Brasil mais igualitário, um Brasil que as pessoas possam viver melhor,
né, um Brasil com mais segurança, tanto na questão da segurança física, mas também na segurança da educação, da saúde pública, que também é importante, e que a gente possa também ter mais alegria, né? Eu estou notando que, devido a essas dificuldades todas, até a população e o Brasil está ficando mais triste num país tão alegre, né? Um país de tanta cultura, de tanta esperança. Então, eu acredito que a gente pode buscar contribuir. Eu tenho lutado muito aqui em Brasília contra essas desigualdades e eu acho que a gente está palmilhando passo a passo. E espero que a gente possa dar uma contribuição maior, inclusive, agora nesse momento, com essa relatoria tão importante do que vai ser o orçamento do Brasil em 2024. 12 horas e 43 minutos. Deputado Danilo Forte, agradeço ao senhor pela disponibilidade de tempo em meio a essa correria, né, para conversar com os nossos ouvintes aqui no Jornal Integração, e deixo o senhor à vontade se tiver algo mais que o senhor queira repassar para a nossa população aqui no Jornal Integração. É sempre um prazer, é sempre uma alegria falar com você, Clésio, falar pela atitude que tem sido muito importante na minha comunicação com a família itapagense, com os irmãos e amigos de Irauçuba até Jussuoca, Umirim, né, indo aí de Sobral até Caucaia, né, de Itapipoca até o Canindé, pelas ondas da atitude, que é um exemplo de trabalho, de competência, inclusive do nosso querido amigo irmão doutor Baixo, que fez dessa emissora, né, um veículo de comunicação de muita credibilidade. E, ao mesmo tempo, a fazer renovar os nossos votos, né, que São Francisco aí nos abençoe mais uma vez e que nos dê a inteligência e a paciência necessária para que a gente possa fazer uma boa lei e a gente possa ter um Brasil melhor a partir dessa lei em vigência a partir de 2024. Obrigado, um abraço a todos e boa tarde. Muito bem, conversamos então com o deputado federal Danilo Forte aqui no nosso Jornal Integração. São 12 horas e mais 45 minutos, 12h45. Eu vou trazer...